Salve, pessoal! Então, eu vou deixar para vocês agora uma revisãozinha bem curtinha, bem breve para a prova de amanhã. Até peço desculpas pelo adiantado, tá? Só realmente não deu tempo de fazer antes. E então o negócio é o seguinte, a gente preparou para vocês aí 4 tópicos diferentes para a prova de amanhã. 2 são de Platão, um de Aristóteles e um de Hobbes, certo? Então, como é que funciona e o que vocês precisam meio que saber para a gente poder trabalhar, né? Primeiro, Platão, né? Platão tem 2 textos, o Banquete e a República, e o nosso primeiro tópico é o tópico sobre o banquete. Claro que a gente não vai olhar todos os argumentos, né? Só lembrem que essa prova é uma prova um pouco mais trabalhosa, né? Ela é uma prova um pouco mais longa, e as questões elas exigem que vocês montem os raciocínios das questões. Então cuidem com isso, tá? Porque não é só apresentar os conceitinhos. Eu vou aqui só pontuar o que precisa ter, mas lembrem-se que vocês precisam fazer um pouco mais do que isso, vocês precisam fazer aquele esforço extra que a gente fez em sala, de montar o raciocínio que está entre um argumento e outro, tá bom? Então vamos lá. O que é que vocês precisam saber do banquete? A questão sobre o banquete, ela envolve alguns aspectos que a gente pontuou em sala e ela vai misturar alguns dos elementos que nós vimos. Então vamos pensar em quais elementos, né? Primeiro, a peça central dessa questão é o argumento do Sócrates, né? A discussão que ele tem com a Diotima, e que vai falar sobre um amor que evolui desde um estágio mais juvenil até um estágio de amadurecimento mais elevado, a maturidade do nosso amor. Então a gente passa por vários estágios, segundo Sócrates, né? No curso da discussão que ele tem com a Diotima, e esses estágios eles vão aparecer ali como um processo de iniciação ao amor, tá? O que a gente vai buscar aí, né? Como a gente está progredindo, esse estágio é um estágio ascético. Então existe uma ascese, quer dizer, um crescimento pessoal na direção dessa relação amorosa essencial, tá? E aí a gente vai tentar buscar nisso como essa relação ascética, como essa elevação na direção do amor, permite a gente encontrar uma condição mais íntima de cura ontológica, ou seja, de cura essencial. A cura ontológica a gente vai obter dos argumentos do médico, Erixímaco, e do comediógrafo, o Aristófanes, tá bom? Então a gente tem aqui esses 3 elementos, Sócrates, Erixímaco e Aristófanes. Lembrem no argumento do Sócrates que ele começa, na realidade, a discussão dele, essa discussão hipotética dele com a Diotima, a gente não sabe se aconteceu mesmo ou não, né? Começa quando Sócrates se dispõe a aprender com a Diotima sobre o amor, e ela começa a falar, olha, vamos tentar te iniciar então. E aí existe um início, né, um princípio para essa discussão em que a Diotima pergunta para ele o que ele pensa sobre o amor, e ele fala que ele acha que o amor é cruel e assim por diante. E ela vai dizer para ele assim, você acha que o amor é cruel por quê? Porque né, as pessoas nem sempre amam e são amadas por quem amam. E aí ela começa a explicar que esse salto, essa propensão para o amor, envolve nesse sentido um olhar um pouco diferente. Ela vai dizer assim, o amor não é na realidade cruel, ele é indiferente a você. Você que não está sabendo amar e por isso você está sofrendo. O amor é portanto, como um semideus, ele faz o que ele faz, ele tem poder para fazer os outros amarem, mas ele não tem os escrúpulos de uma divindade que quer o bem da pessoa, só é indiferente, né? Então a questão é aprender a amar. Ela vai dizer, para aprender a amar você precisa ser iniciado, e ela começa a explicar que a relação amorosa vai desde aquela relação mais juvenil, em que a gente está mais preocupado com a aparência, passando pelo amor à própria beleza, depois pelo amor ao belo, o amor à virtude, o amor ao conhecimento, daí o amor universal por todas as coisas, e enfim, o amor pela sabedoria, né? Então essa cadeiazinha que está sendo colocada aqui, ela é a cadeia que nós procuramos quando a gente fala em processo ascético. E aí vem a segunda parte da questão, como é que a gente chega, afinal das contas, a uma cura ontológica a partir dessa cadeia? A cura ontológica aparece na medida da nossa aproximação em relação à essência das coisas. Quanto mais próximo da essência a gente está, mais a gente alinha as manifestações com a essência. Quanto mais a gente conhece o amor, melhor sabe amar. Quanto mais a gente conhece o nosso ofício, melhor a gente sabe exercê-lo. Quanto mais a gente conhece a nossa existência, melhor a gente lida com ela. Isso faz com que nossas manifestações e nossas condições essenciais se alinhem, e a partir daí a gente consiga viver de uma maneira mais sincera, mais fiel, mais correta e mais verdadeira. Esses são os argumentos do Erixímaco, né, que vai falar sobre as 2 formas de amor, né, vai falar sobre o amor, sobre a Afrodite, Urânia e Polímnia, e o do Aristófanes, que vai dizer sobre esse voltar às origens buscando a metade que perdemos, as virtudes que perdemos, tá? Lógico, aqui eu estou super resumindo a questão, né? Então aqui a gente tem, lógico, uma limitação, né, maior no que diz respeito ao alcance, né? Então eu estou só fazendo aqui
o primeiro movimento, né? Aí vocês têm que montar esse raciocínio na prova. O nosso próximo tema é a República. E esse tema ele tem uma subdivisão, né? Pode ser que eu vá cobrar os 3 argumentos da justiça, ou que eu vá cobrar a cidade simples, a cidade de luxos e a escalada para a República Perfeita a partir da teoria das vocações. Se a gente está falando da teoria da justiça, são 3 os argumentos, são 3 as definições fundamentais. Uma do Polemarco, justiça é dar a cada um que é seu, uma do Trasímaco, a vontade do mais forte sobre o mais fraco, e uma do Glauco, né, que vai dizer que a justiça se resume à nossa capacidade de punir. Né? E aí a gente tem as contrapartidas, os contrapontos, as refutações socráticas. No caso do Polemarco, o Sócrates usou o argumento do depositário para mostrar que existe uma contradição interna na definição. No caso do Trasímaco, o Sócrates vai usar essa mesma ferramenta, vai dizer que existe uma contradição interna na definição, quando governos se alternam e fazem leis absolutamente opostas. Só cuidem com esse segundo, porque o Trasímaco vai responder dizendo: bem, talvez seja o caso de dizer então que não haja justiça. O Sócrates demonstra que há, e ele ainda vai além e diz assim: bom, então talvez seja o caso, desculpem, estabelecer ou dizer que nós vivemos melhor quando vivemos injustamente. E aí o Sócrates acena para ele dizendo que se você ganha benefícios vivendo injustamente agora, no futuro você vai ter desvantagens pelo mau exemplo que dá, certo? E aí a gente chega ao terceiro argumento, né? O Glauco ele recupera o argumento do Trasímaco e vai dizer assim: bom, eu não agiria de forma justa a não ser que eu fosse punido. Por isso a questão da punição é essencial para a justiça, né? Mais ou menos como a gente vê lá no Kelsen, né? E ele vai dizer para nós assim: olha, suponha você que eu encontrasse o anel de Giges, que me deixa ficar invisível, pudesse fazer tudo sem impune. Eu não viveria mais pela justiça. E o Sócrates responde para ele dizendo: olha, ele vai usar aquele que a gente chamou de argumento da perda da virtude, dizendo: olha, infelizmente, se você obtém tudo que você quer e não é punido, você perde a tua virtude no processo, porque você sempre vai encontrar o canal mais fácil, mais violento e mais brutal. Mesmo que não dê mau exemplo, mesmo que não seja punido, ainda assim, você está perdendo algo muito mais importante do que ganha. Né? Isso seria o argumento da justiça. No caso da cidade simples, cidade de luxos, república perfeita e a questão da virtude, né, da teoria das virtudes. Lembrem que eles começam a ter essa preocupação para tentar descobrir o que é a república perfeita. E aí, a colocação socrática é muito simples. Ele vai dizer assim: olha, na verdade, a gente deveria se preocupar em primeiro lugar em tentar descobrir como a cidade era originalmente. E aí ele vai voltar para a cidade simples, né, colocando que existem 3 ofícios nessa cidade simples, né, os produtores, os guerreiros e os artesãos, né? E esses 3 seriam mais essenciais para a vida de uma cidade, para a vida mínima de uma cidade. Só que, com o passar do tempo, a cidade descobre outras possibilidades de vida, começa a desejar essas outras possibilidades, e aí ela começa a ganhar uma série de funções que não existiam antes, tipo comerciantes, tipo governantes, tipo artistas e assim por diante, e ela vira uma cidade de luxos, né? E aí ela está pronta para decadência, por assim dizer. Isso é uma crítica a Atenas da época deles, né? E aí ele fala assim: então agora é super difícil a gente consertar isso, porque não tem como voltar atrás. E a busca agora passa a ser pelo conjunto de atividades que são mais importantes e por como nós vamos regulá-las e exercê-las. E essa regulação e esse exercício passam então a depender daquilo que eles chamam de uma teoria das vocações. Né? Então a gente sabe, por exemplo, em primeiro lugar, que todo mundo, né, na visão platônica, é vocacionado para algo. Por quê? Tem uma outra teoria encaixada aqui, chamada teoria da reminiscência, que vai dizer que muito nós guardamos de outras vidas e por isso sabemos fazer melhor já quando nascemos. E ele vai dizer: essas coisas são as coisas que devemos procurar fazer, porque essas somos capazes de fazer melhor que os outros. Ao mesmo tempo, enquanto fazemos essas coisas, devemos construir essas coisas de modo a fazê-las da melhor forma possível, aprimorando-as e entregando o melhor produto para a República. Né? Então a tese deles é que, pela reminiscência, nós conseguimos aprender e descobrir como as coisas funcionam, e quando aprendemos e descobrimos, essas coisas são elaboradas e feitas na direção de uma melhoria do próprio espaço. Então, se eu faço aquilo que eu sou vocacionado da melhor forma possível, eu melhoro a República como um todo. Lembrem que existe uma hierarquia para essas vocações que foi colocada no mito do banquete dos deuses, sendo as mais elevadas a dos governantes e a dos filósofos, e aquelas que são menos elevadas, mais distantes da verdade, e que são, portanto, mais pobres, a dos criadores, dos retóricos, dos artistas. Nesse caso, nesse que está mais distante,
A relação que passa a existir é uma relação que tem que ser vinculada à verdade posta pelas vocações mais elevadas, ou essas pessoas não podem fazer parte da república. Aqui ele se refere especificamente ao escritor. Dizendo, olha, o escritor obedece, ele tem que ser expulso da república. E ainda exemplifica dizendo que o escritor subverte a juventude quando ele começa a reinventar o mito e colocar defeitos nos deuses. Tá? Então esse seria o contexto do nosso segundo tema para a prova. Dependendo do modelo, pode aparecer um ou outro aí, né? Desculpem. Terceiro, né? O terceiro tema que a gente tem é o tema de Aristóteles, teoria das causas de ser, ligação com destino, sentido, propósito e virtude. Né? A teoria das causas de ser ela é uma ferramenta utilizada para costurar todas as manifestações de ser no ser. Ou seja, ela é um lugar de acesso para esse ser que nós não conseguimos alcançar plenamente nunca. São 4 as causas de ser: formal, substancial, eficiente e final. Me expliquem quais são essas causas, mostrem como elas são aduzidas a partir da experiência entre ser e manifestação, e aí vocês já vão estar prontos para acenar para mim qual é a relação desse universo todo com aquilo que nós chamamos de destino, sentido, propósito e virtude. Né? O Aristóteles, quando ele propõe isso, ele basicamente conta para nós que essas causas, elas desenham para nós, digamos assim, o circuito de existência do ser. A formal sendo o conjunto de propriedades caracterizadoras do ser, a substancial sendo o conjunto de elementos propriamente ditos que, de alguma maneira, reforçam e sustentam o ser. Né? Então, a semente é plantada, nasce a planta, está ali a substância. A causa eficiente é aquele sacrifício que leva alguma coisa a entrar, ingressar no mundo. Né? Então, o evento que sacrifica algo para constituir algo no mundo. E a causa final, que é basicamente a consumação do ser. Lembrem que não é finalidade a consumação, é um conceito mais amplo. Tá? Então, esses 4 eles já demonstram mais ou menos que, primeiro, tudo aquilo que nós podemos vir a ser já está inscrito no ser. Tá? O ser é uma soma de possibilidades. Então, ele é uma soma de possibilidades. E todas as possibilidades possíveis, elas emergem daquela configuração inicial. Tanto de propriedades quanto de substância colocadas ali, ela já emerge dali e tem um horizonte de alcance. Né? E esse horizonte de alcance é aquilo que nós chamamos de destino. Agora, é preciso lembrar que dentro desse destino também existe um desenho, e esse desenho vai constituindo aquilo que a gente vai chamar de sentido existencial. É dele que emerge a discussão sobre quais são os melhores sentidos e quais não são tão bons, e, portanto, a discussão sobre o bem, a discussão da ética. Tá? O propósito ele também surge nisso. O propósito é basicamente a minha discussão sobre o sentido, minha tomada de consciência e minha consciente persecução de uma determinada linha de sentido. E a causa final, por seu turno, né, o telos, a consumação, vai aparecer se a vida foi vivida da melhor forma possível e usou todas as suas forças para a sua melhor realização. Tá? E nesse sentido a gente já tem também a nossa vinculação com a virtude. Então, por que buscamos a virtude? A virtude ela está coligada e costurada à consumação. Tanto que a gente diz que Aristóteles vai dizer que a causa final de uma cidade-estado, de uma república, de um país, né, é a virtude. Assim como a causa final da existência humana é a felicidade. Beleza? E aí, nosso quarto e último tópico, nosso quarto e último tema, que é Hobbes. Hobbes a gente costurou principalmente ao redor do nominalismo hobbesiano, né, que é um contra-nominalismo medieval, mas é uma forma de nominalismo a seu modo na filosofia da linguagem. E aí a gente constrói, com base nesse nominalismo, todo um desenho posterior para chegar nas 16 leis de direito natural. Nosso tema é esse. Lembrem, o nominalismo ele determina que cada coisa tem um nome. E esses nomes são colocados, eles são juntados, reunidos em fórmulas, certo? No caso, essas fórmulas elas reproduzem operações da matemática. Não é distante do que a gente tem como lógica proposicional, só que é bem mais rudimentar. Né? A gente colocou para vocês lá que existem pelo menos 4 termos que são intuídos, bem e mal, individualidade e coletividade, e na combinação desses termos, a partir de certas operações, nós começamos a obter várias emoções e várias formas de comportamento. 4 delas são mais importantes: generosidade, altruísmo, o egoísmo e a loucura. E essas 4 formas são constitutivas de uma relação maior posterior, já que o Hobbes passa a entender em alguma medida, passa a entender em determinado momento, que nós somos inclinados para a atividade, para agir de forma egoísta. E essa ação dirigida pelo egoísmo se torna então a mais comum e deve ser predada por ela mesma na visão do Hobbes. Como é que a gente faz isso? E como é que a gente chega então a essas 16 leis de direito natural? O egoísmo ele é, num primeiro momento, essa questão que aparece e que faz com que nós passemos a compreender que é melhor que nós nos aliemos uns aos outros
de modo que nós costuremos relações para obter mais vantagens. Então essa é a primeira lei, que é a chamada lei do pacto. Só que nós percebemos que esse pacto tem que ser de alguma maneira posicionado, reposicionado para que ele dure. Senão nós não temos pacto nenhum, acordo nenhum. Aí nós fazemos juramentos. E por fim a gente percebe que está ligado a uma rede de pactos e juramentos que, uma vez costurados, se consolidam e vão ser chamados de contratos, né? E a gente tem o tal do contrato social, certo? Claro que depois disso a gente tem outras 13 leis, né, que vão defender desde a propriedade até a hereditariedade, filiação e aquele negócio todo, né? E tudo isso, lógico, vai aparecer dessas 3 primeiras, mas até aqui já está de bom tamanho para nós, beleza? E é isso aí, galera. Então, assim, isso aqui é só uma revisãozinha rápida para a prova, né? Eu peço que vocês deem uma olhadinha nisso, estudem os livros, deem uma olhada nos cadernos. E qualquer coisa, gritem aqui que eu estou à disposição, beleza? E vamos correr, né? Deus abençoe vocês, sucesso amanhã, cuidem-se e até mais.